E a sétima rodada passou, e Remo e Paysandu ainda vivem momentos bem distintos na competição. Tá chegando mais uma análise RS para analisar o que foi Remo e Vila Nova e América Mineiro e Paysandu. Antes eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e não perder, claro, os conteúdos aqui do canal RS Live Esportes, porque isso é muito importante pra gente. Nós, inclusive, chegamos ontem à marca de 40.600 inscritos. Estamos aí na luta agora para chegar aos 50. Metade da placa do YouTube. Em nome de Jesus, a gente vai chegar nessa marca. E agradecer a audiência que vocês deram ontem pro canal, nas nossas transmissões dedicadas tanto no jogo do Remo, como também no jogo do Paysandu. Muito, muito, muito obrigado. Bem, vamos falar primeiro... deixa eu falar primeiro de quem jogou primeiro, né? Por 30 minutos, o Remo jogou à frente do Paysandu, né? O jogo foi às 7 da noite e o Leão venceu o Vila Nova por 2-0. Aí nas imagens você está acompanhando os gols da partida. O primeiro gol da partida que foi marcado pelo Marcelinho, o cruzamento na esquerda. E o Marcelinho aproveitando de maneira bem legal esse gol, ele que comemorou colocando a bola por dentro da camisa, homenageando o filho que vem, né? Pelo menos acredito que seja isso. Então, Marcelinho marcando o seu gol no clube do Remo. E o Regis, um dos recém-chegados ao clube do Remo, marcou o segundo gol do clube do Remo nessa partida em que o Remo joga de uma maneira, como eu posso dizer pra vocês assim, sabendo o que é jogar Série B. Eu acho que dá pra gente usar esse termo, né? Sabendo o que é jogar Série B. Porque o Remo sofre em alguns determinados momentos, o Remo sofre em algumas determinadas situações, mas quando chega no ataque, pelo menos na boa parte dele, consegue aproveitar ali uma ou duas oportunidades. Foi assim nos gols do Marcelinho e do Regis. E eu queria destacar aqui a boa partida do Marcelo Rangel. Cara, ele teve duas defesas, uma no primeiro tempo, uma ponte de mão trocada, e no segundo tempo, logo no início, uma bola muito difícil, que ele realmente já tinha até passado um pouco do tempo dela, e ele foi buscar. Gente, é realmente uma atuação incrível aí do Marcelo Rangel, e só mostra o quanto que o Remo tá numa boa fase, né? O Remo tá numa fase muito interessante, tá numa fase, assim, que realmente tem que se comemorar, porque agora o Remo tá ali em cima, dentro do G4, na segunda posição. Deixa eu ver quantos pontos o Remo tem, só para confirmar aqui. Tem 15 pontos, né? Tá um ponto abaixo do Goiás e tá a 2 pontos à frente do próprio Vila Nova. E era o confronto direto, como eu falei ainda há pouco, né? Nos meus vídeos, melhor dizendo, da semana. Então, muito boa a vitória do Clube do Remo, muito boa a vitória do Leão Azul, que tá aí agora na segunda posição com 15 pontos. E detalhe, tá a 3 pontos do primeiro colocado fora da zona, que é o Cuiabá, que tem 12 pontos e que perdeu na rodada passada. Então, ou seja, agora tá começando a criar aquela gordura de fato que eu falava sempre nas minhas análises anteriores, que era importante pro Remo ter. E para falar a respeito dessa vitória, Daniel Paulista, vamos acompanhar o que o técnico do Clube do Remo falou a respeito dessa vitória que o Leão conquistou ontem lá no Mangueirão. O Remo se mostrou defensivamente muito sólido, soube construir o resultado, poderia ter tido até um pouco mais de tranquilidade, né, pelas oportunidades que cria. Claro que o Vila também é perigoso, mas assim, as oportunidades que o Remo também teve foram para resolver a partida talvez com um pouco mais de antecedência. E saliento a força que o grupo demonstra, né, porque novos atletas entraram do início, outros que entraram durante a partida, e a gente vem conseguindo manter níveis de apresentações onde nos deixam satisfeitos, não só a parte de staff e comissão, mas também o próprio torcedor, que mais uma vez sai do Mangueirão extremamente feliz, satisfeito com a sua equipe, de postura, de entrega, de maneira de jogar. Eu acho que isso é fruto do trabalho de todos. O Remo não está onde está por acaso, é devido a muito trabalho, muita dedicação, principalmente dos atletas, que têm sido muito compreensivos, independente da maneira como a gente vem atuar. Por outro lado,
O Paysandu, olha, até que jogou legal, até que jogou bem, mas acabou cedendo o empate para o América Mineiro. Bora acompanhar os gols da partida. Aí o primeiro gol do Rossi, né? O gol que ele cruza, mas aí ele acaba... A bola pega no marcador ali e desvia do goleiro. E aí o Paysandu faz o seu primeiro gol sobre o América Mineiro. E depois, Benítez. O Benítez, ele marca o segundo gol do Paysandu. Numa boa jogada. Ali de conta também com a sorte, é claro, né? Porque a execução dela sai errada, mas o errado ainda deu certo. E o Benítez consegue fazer o segundo gol. E aí depois veio as alterações do Paysandu, veio as mudanças. Luizinho Lopes mexeu muito na equipe. E em 5 minutos o América Mineiro empata. Primeiro com um gol de falta do William Bigode. Está vendo aí no lance. Primeiro gol de falta aí do América Mineiro. O William Bigode cobra, bola indefensável. Alguns falam que o Matheus Nogueira armou a barreira errada. E aí o William Bigode faz o primeiro gol do América Mineiro. E em seguida, no escanteio, o Júlio César, zagueiro do América, faz o gol de empate do Coelho em cima do Papão. E aí foi um banho de água fria pro Paysandu, porque o Paysandu faz 2-0, um resultado importantíssimo, um resultado gigante, e acaba sofrendo aí o empate já no final do jogo. Após a partida, o Luizinho Lopes falou, claro, a respeito dessa situação, a respeito desse resultado de América Mineiro 2, Paysandu 2. Vamos acompanhar. Foi o que não faltou concentração enquanto a gente estava 2-0, né? E aí o gol de bola parada teve virtude do adversário, principalmente a frontal. Né? Agora o defensivo nós já sofremos uma vez, sofremos novamente hoje nos acréscimos. Enfim, analisar com calma, ainda não consegui ver bem ali, internamente a gente vai ajustar isso aí. Não vinha sendo, né? Agora nos últimos jogos a gente tem tomado gols pontuais aí de bola parada. Hoje nós temos muitos jogadores no limite físico, né? O Quintana machucou, né? O Rossi no limite, o Vilela no limite, o Benítez também. Nas trocas ali o time ficou um pouco mais baixo, né? Mas estava estruturado ainda, né? Tinha uma zona ali com 2 zagueiros, com o PK que é alto, o André que é alto. Enfim, vamos analisar com calma, não consegui ver claramente ainda as imagens, né? Devido à correria do pós-jogo. Mas obviamente que a gente tem que assumir que não pode estar tomando gol nos segundos finais da partida de bola parada. Agora vamos para análise, que é o que vocês gostam, né? O vídeo foi um pouco diferente, você viu aí os lances dos gols, o depoimento dos técnicos, e agora vamos para análise. O Remo entendeu o que é a Série B. O Remo pode não ter a melhor estrutura da Série B. O Remo pode não ter ali o maior investimento da Série B. Mas o Remo entendeu o que é Série B. Entendeu o que é jogar a segunda divisão, entendeu como é sofrer durante as partidas, porque querendo ou não, também há o sofrimento ali dentro das partidas, já que o Remo às vezes ataca e às vezes precisa se defender. Mas independente disso, o Remo pode jogar feio, pode não jogar legal, pode não estar no seu dia de sorte, mas garante pontos, seja vencendo, seja empatando. E no caso de ontem, a vitória veio. E uma vitória muito importante para o clube do Remo. Agora, o Paysandu é o caso mais sério. Por quê? Alguns falam que a culpa do resultado de ontem é total do Luizinho Lopes. Eu até concordo. Mas se você para pensar, eu tenho aqui anotado o banco de reservas do Paysandu ontem. No jogo de ontem. Olha só o banco de reservas. Gabriel Mesquita no gol, ok. Espinosa, Giovani, Heverson, Eliel, Marcelinho, Cavaleri, Maurício Antônio e Cauã. Desses aqui, o único que eu ainda dou uma ressalva é o Cavaleri, porque eu não sei por que o Luizinho Lopes não coloca ele para jogar. É uma situação séria. O Paysandu ainda não entendeu o que é Série B. O Paysandu ainda não entendeu o que é jogar a segunda divisão. E eu digo isso com algumas ressalvas. Eu gostei do Edilson, gostei do PK, sabe? Gostei mesmo do PK, do Edilson. O próprio André Lima também jogou legal.
mas boa parte dos atletas de verdade não possuem o nível técnico de estar jogando numa Série B. E isso é preocupante, porque a janela ainda não abriu e o Paysandu só vai conseguir se reforçar no início do mês de junho. E até lá ainda tem jogos abertos. Então, o Paysandu precisa se espertar com o que tem para poder voltar nos trilhos aí, dentro da segunda divisão. Ainda não venceu, deixou a vitória escapar ontem por incompetência mesmo do time. Incompetência do time. Deixou a vitória escapar. E agora vai ter uma missão difícil dentro de casa contra o Goiás, domingo, 6h30 da noite. E o jogo vai ser no Mangueirão. Né? Ia ser na Curuzu, mas vai ser agora no Mangueirão. O Remo joga domingo também, só que mais cedo, 4 da tarde contra a equipe do Atlético Goianiense. O jogo vai ser lá em Goiânia. Jogo difícil também, mas o Remo tem condições de fazer um bom resultado. No mais, o Remo tá crescendo, subindo, e o Paysandu não quer saber de largar a zona de rebaixamento. É difícil. Somente alguns atletas entendem o que é jogar a Série B, por parte do Paysandu. Por parte do Remo, existe um conjunto, um coletivo, que entende o que é jogar a segunda divisão e que se fechou. Se fechou no sentido de que vai fazer de tudo para fazer pelo menos uma boa Série B. E aí, quem sabe, vem acesso, vem conquistas, o que seria também muito importante para o clube do Remo. O Paysandu, por sua vez, precisa refletir, precisa analisar o que precisa ser melhorado e não cometer mais os mesmos erros. O Paysandu não tem banco de reservas. E o Luizinho Lopes fica sem saída, sem saber quem colocar durante a partida. Giovani não dá, não tem condições. Era para ser o meio armador, mas não vai engrenar, tem que ver outras possibilidades ali com esse atleta. E outros atletas também que não encaixam e aí fica muito difícil pro Bicola. O Remo tá legal, tá na boa, tá tranquilo, mas o Paysandu precisa se espertar o quanto antes. É essa a análise RS de hoje, meus amigos. Você pode colocar aqui o seu comentário, você pode concordar, discordar, não tem problema nenhum. O importante é você estar participando, interagindo com a gente. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe esse vídeo e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso é muito importante pra gente. Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima!